Boa noite, pessoal, terceiro ano. Tudo bem? Então, a gente está aqui com mais uma aula. Eu vou dar continuação à matéria que estava passando para vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de solubilidade de cadeias carbônicas em água. E aí a gente está no tópico 4 desse capítulo que a gente está trabalhando do livro. Então, eu vou começar, como eu tenho feito nas aulas anteriores, fazendo a leitura do texto do livro e depois fazendo as explicações. O que ele fala, ó? Observe os dados sobre solubilidade dos álcoois em água mostrados na tabela 1, que está abaixo. Como vemos, a solubilidade diminui com o aumento da cadeia carbônica. A extremidade OH dos álcoois é polar, e isso faz com que o metanol, por exemplo, seja solúvel em água, que também é polar. O mesmo acontece com o etanol e propanol 1. No entanto, excluindo o OH, o restante da molécula é formado por carbono e hidrogênio, assemelhando-se a um hidrocarboneto apolar. O aumento do número de carbonos faz com que o caráter apolar da cadeia passe a predominar cada vez mais sobre o caráter polar da extremidade OH e a solubilidade diminui. Então, gente, se a gente olhar para esse gráfico, o que a gente repara? Eu tenho lá um grupo CH3OH, metanol. Ele dilui em qualquer condição. Então, não importa a quantidade que eu tenho de metanol, a quantidade que eu tenho de água, eles sempre se misturam. O mesmo vale para o etanol, C3, CH3, CH2OH, e o mesmo vale para o propanol, CH3, CH2, CH2OH. No entanto, quando a cadeia aumenta em um carbono extra, que agora eu já estou falando aqui do propanol, eu já tenho um limite. O máximo que eu consigo solubilizar em água são 7,9 gramas para cada 100 gramas de água. Ah, beleza. Depois do butanol vem o pentanol. A quantidade que eu consigo dissolver é ainda menor, 2,2 gramas para cada 100 gramas. E depois o hexanol, 0,6 gramas para cada 100 gramas de água. O que a gente consegue perceber? Quanto maior a cadeia carbônica, maior é a porcentagem apolar dessa molécula, portanto a solubilidade dela é menor. E aí a gente tem que lembrar daquilo que a gente falou nas aulas anteriores. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Tá bom? Então, indo agora para o restinho da definição do livro, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ele fala o seguinte, ó. Generalizando, podemos dizer que a cadeia carbônica de uma molécula, formada por carbono e hidrogênio, não possui afinidade pela água, pois é a parte apolar da molécula. Quanto maior for essa parte apolar, menor a tendência da substância dissolver em água. Grupos polares, como por exemplo, OH, NH2, OCH3 e COOH, que seria um grupo ácido carboxílico, possuem afinidade pela água. Sua presença contribui para que o composto se solubilize bem em água. Então, isso é exatamente aquilo que eu coloquei para vocês. Quanto mais polar for a substância, mais tendência ela tem de dissolver no meio polar. E se ela é composta por duas partes, uma parte polar e uma apolar, vai depender do quão grande cada uma dessas partes é. A gente percebeu que quanto maior a parte de CH, quanto mais carbonos e mais hidrogênios eu tenho, menor é a solubilidade desse composto em água. Então, essa parte é só isso, gente. E aí, eu tenho 4 exercícios do livro que eu gostaria que vocês fizessem. Por que eu não vou fazer nenhum aqui? Tem 4 exercícios e todos eles são do Enem. Então, todos eles são bons para vocês treinarem. Eu gostaria que vocês tentassem fazer. É o exercício 12, 13, 16 e 17. Todos os 4 são do Enem. Todos os 4 falam de solubilização de composto polar e apolar em meios polares e apolares. Tá bom? Então, dá uma tentadinha de fazer. Tudo que a gente colocou aqui é bem tranquilinho. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem mandar um e-mail para mim ou uma mensagem pelo plural e a gente vai tirando. Então, continuando essa matéria, a gente vai falar agora dos pontos de ebulição nos compostos orgânicos. E aí eu tenho uma tabelinha aqui e eu vou lendo essa tabelinha para vocês. Veja, eu tenho o metanol e a massa molecular do metanol é 32 gramas. Ponto de ebulição dele, 65 graus Celsius. Aí eu tenho o etanol, C2H5OH, massa molecular, 46 gramas. E aí, se eu olhar o ponto de ebulição dele, gente, 78 graus Celsius. Então, perceba que aumentou a massa molecular, aumentou o ponto de ebulição. Depois eu tenho o
propanol. Propanol tem massa molecular igual a 60, e se eu olhar, ele também tem uma ligação de hidrogênio, né? Todos eles têm. A ligação de hidrogênio é do grupo OH, que é o grupo álcool, dessa função, tá bom? Ponto de ebulição passa para 97. Então, o que é bem claro para mim? Quanto maior a massa molecular do composto, maior é o ponto de ebulição, tá bom? E aí existem outros fatores que influenciam isso aqui, tá bom? Aqui a gente está falando de álcoois, né? Mas se a gente pegar uma substância puramente molecular, aliás, polar como a água, que é H2O, ali ela tem muitas pontes de hidrogênio, as ligações polares são muito fortes. Então, mesmo a massa molecular da água sendo 18 gramas, que é muito menor que a massa do metanol, o ponto de ebulição dela acaba sendo muito mais alto, 100 graus. Por quê? Por causa da força dessas ligações, força dessas pontes de hidrogênio ou dessas ligações polares, tá bom? Agora, eu tenho uma tabela ali embaixo, em que eu tenho moléculas carbônicas ainda maiores do que essas que eu mencionei para vocês. Veja que o propanol, eu tenho ali 4 carbonos, e eu vou estar falando de moléculas com 5, 6 e 7 carbonos agora. Então, eu vou pegar o pentano, só que eu sumi com a função OH, eu não tenho mais pontes de hidrogênio. O que eu vejo do pentano? A massa molecular dele é 72, quase o dobro da massa do metanol, porém, ó, o ponto de ebulição dele, 36 graus Celsius. Muito baixo. Ele é praticamente gás na temperatura ambiente que a gente tem aqui no Brasil. Aí, hexano. Gente, a partir da molécula de hexano, a gente já tem os componentes da gasolina, que ela vai da composição de 6 carbonos até aproximadamente 12. O que eu vejo no hexano? Tem massa molecular igual a 86, tem 6 carbonos, mesmo tipo de ligação, ele é uma molécula apolar, e o ponto de ebulição dele salta para 69 graus Celsius. Então, de novo, quanto maior minha cadeia carbônica, maior o meu ponto de ebulição. E por último, eu tenho o heptano, com 7 carbonos, e o ponto de ebulição dele, 98 graus Celsius, sendo que a massa molecular é 100. Então, o que eu vejo aqui? Quanto maior minha massa molecular, maior o meu ponto de ebulição. No entanto, ó, se eu comparar o ponto de ebulição do hexano com o do propanol, o ponto de ebulição do propanol é muito maior. Isso se deve a quê? Ao tipo de ligação que eu tenho no propanol. O propanol tem um grupo OH, então ele tem ligações polares, e essas ligações polares é que dão essa característica de manter essas moléculas mais coesas, mais juntas. Portanto, a energia para conseguir quebrar esse agrupamento, conseguir ebulir esse composto, tem que ser maior, tá bom? Então, um dos fatores que influencia o ponto de ebulição é a massa molecular, e o outro é o tipo de ligação que a gente está tendo. Se vocês olharem, no próximo slide, eu tenho um gráfico em que eu tenho vários componentes apolares, todos eles são componentes de petróleo, né? Então, eu tenho desde o metano, que é um gás, aí depois eu tenho o etano, propano, butano e etc. E ó, até o butano, todos esses gases, todos eles são gases, aliás, a temperatura ambiente. Veja que assim, o ponto de ebulição do butano é perto de 0 graus Celsius. Dos demais são todos temperaturas negativas. A partir daqui, a partir do pentano, todos eles já são líquidos à temperatura ambiente. Então, o que é isso? Demonstrando para vocês de novo que quanto maior a minha massa molecular, maior o meu ponto de ebulição. Tá bom? Então, agora, dando continuidade aqui, eu tenho vários tipos de moléculas, todos eles com massas moleculares parecidas, porém com pontos de ebulição diferentes. Então, eu tenho aqui primeiro propano, tá bom? CH3, CH2, CH3. E o que eu vejo? Ponto de ebulição dele, 42 graus Celsius. Massa molecular, 44 gramas. Eu dou uma olhada agora no éter dimetílico. O que o éter dimetílico é? Ele tem uma função CH3, um oxigênio no meio, outra função CH3, tem massa molecular parecida, tá joia? E o que eu consigo perceber aqui? Ponto de ebulição dele é menor, 25 graus Celsius. Já em comparação, o etanol ele tem uma parte polar, eu tenho ali uma massa de 46 gramas e um ponto de ebulição de 78 gramas. Então, se eu olhar aqui, o que eu consigo ver? O oxigênio é uma molécula mais eletronegativa, tá bom?
e ele estando no meio das duas cadeias carbônicas ali, que é um éter dimetílico, então tem um grupo metil de um lado e um grupo metil do outro, ele atrapalha a coligação entre essas ligações do tipo dipolo e duzido, tá bom? E ele acaba fazendo com que o ponto de ebulição seja um pouco menor. Aí agora vamos dar uma olhada nas substâncias ali embaixo, ó. Butano, 4 carbonos, massa molecular 58 gramas. Ponto de ebulição é 1 grau Celsius, tá bom? Aí eu tenho lá trimetilamina, massa molecular 59 gramas. Ponto de ebulição 3 graus Celsius. Depois eu tenho propilamina. Veja que aqui eu tenho um grupo NH2. E aí eu tenho ligação de hidrogênio entre o nitrogênio, hidrogênio e o nitrogênio e hidrogênio de uma segunda molécula. Olha o que acontece com o ponto de ebulição. Ele dispara. O que isso quer dizer para a gente, então? O ponto de ebulição vai depender do tipo de ligação. Ligações polares têm ponto de ebulição mais alto. Vai depender do tamanho da cadeia carbônica ou ainda da massa molecular do meu composto. Tá bom? Então, sabendo isso, vou resolver um exercício com vocês agora. O exercício 18, tá bom? Vou tentar fazer, na verdade, o 18 e 19 e vou pedir para vocês fazerem do 20 ao 25 para casa. Aí, se vocês conseguirem terminar essas atividades para mim até a semana que vem, seria o ideal, tá bom? Então, vou ler primeiro o exercício 18. O que ele fala? Ó, tem esses 5 compostos orgânicos para os quais os pontos de ebulição determinados experimentalmente foram 36,1, 68,7 e 98 graus Celsius, 0,5 e 125 graus Celsius. Sabendo que esses compostos são alcanos, podemos afirmar que os pontos de ebulição correspondem respectivamente a... Então, ele vai me dar o nome de algumas moléculas e a gente vai tentar associar o nome dessas moléculas com esses pontos de ebulição. Então, ó, primeiro eu tenho lá pentano, hexano, heptano, aí butano e octano. Pode ser? Pode. O que eu consigo ver aqui, ó? 36 pentano, 68 hexano, 98 heptano, ok? Butano, a gente viu naquele gráfico que ele está perto de 0 graus Celsius mesmo, e o octano tem que ser uma temperatura maior que a do heptano, 125 graus Celsius. Até o momento, provavelmente a resposta certa, letra A. Letra B. Butano, a gente sabe que o butano é gás a temperatura ambiente, então não é 36. Pentano, com 68, poderia ser, se a gente não tivesse visto isso já antes. Hexano, heptano e octano. Então, ele colocou todos eles aqui, de C4 até C8. Não é a letra B. Letra C, heptano, butano. Não, o heptano ele tem que ter uma temperatura maior que a do butano. Letra C, está fora. Letra D, butano, mas de novo, a gente sabe que butano, a temperatura ambiente, ele é um gás. Hexano, pentano. Não, a temperatura do hexano teria que ser maior que a do pentano. Letra D não pode ser. Letra E, hexano, octano, heptano. Não, nunca a temperatura do heptano seria menor que a do octano. Octano que tem uma temperatura maior, porque ele tem uma massa molecular maior. Então, exercício 18, resposta correta, a letra A. Tá bom? Aí agora, exercício 19, ele fala o seguinte. A sigla BTEX faz referência a uma mistura de hidrocarbonetos monoaromáticos, ou seja, elas têm um anel aromático, poluentes atmosféricos de elevada toxicidade. Considere a seguinte mistura BTEX. Então, eu tenho benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno. Ao fim de um experimento, para separar por destilação fracionada essa mistura, foram obtidas 3 frações. A primeira e segunda frações continham um composto distinto, cada uma. E a terceira continha uma mistura dos 2 outros restantes. Os componentes pertencentes à terceira fração são... A gente tem que ver aqui, gente, quem tem massa molecular parecida. Se vocês olharem, a massa do benzeno é menor que a do tolueno, que é menor que a do etilbenzeno, que é aproximadamente igual ao do xileno. Então, a massa do etilbenzeno e do xileno são muito próximas. Então, quem que teria que estar misturado nessa terceira fase? Esses 2 caras que têm massas moleculares muito próximas, etilbenzeno e xileno.
tá bom? Então, com isso, a gente termina essa aula de hoje. Espero que não tenha sido muito difícil, mas qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para mim. Se quiser que mude alguma coisa da explicação, que mude alguma coisa do método que está sendo usado, tá bom? Então, a gente se vê de novo semana que vem. E aqui eu deixei mais 6 exercícios para vocês fazerem dessa parte, tá bom? Então, vou pedir para vocês fazerem do exercício 20 até o 25, da página 584 e 585. Alguns desses exercícios são do Enem também, então vai treinar vocês para o vestibular, tá bom? Então, a gente se vê de novo semana que vem. Até lá. Um abraço para vocês. Tchau.